1 Samuel 28. Querido, nós estamos no exato lugar da nossa entrega. Você não está nem além, nem aquém disso. No lugar onde você se entrega é o lugar onde você se encontra. Se não está bom para você, é porque o lugar que você está não está bom. Nenhum de nós está no lugar diferente da entrega que cada um de nós está tendo e oferecendo. Você não está anos-luz da entrega que você oferece. Se você oferece meia hora do seu tempo para Deus, essa meia hora vai levar você para algum lugar. Você não vai além disso. Se você tiver 5 horas na presença de Deus, esse período de 5 horas vai levar você para algum lugar. Todos nós estamos no exato lugar da nossa entrega. E às vezes, a gente fica incomodado e tantas outras coisas, mas o certo é nós olharmos onde nós estamos. A gente olha aonde os outros estão, mas onde nós estamos? Porque eu não conheço ninguém que põe a mão no fogo e não se queima. Você conhece? Então por que se você está no fogo você está gelado? Quem está no fogo está pegando, irmão. Pegando fogo. Se você está friozão, geladão, não vem falar para mim que você está no fogo não, porque você não está. Você está dentro de um iceberg, dentro de uma geleira. Cada um de nós está no lugar da nossa entrega. Amém? Amém. Tem um lugar de entrega maior para nós, mas só o Espírito Santo pode nos levar lá. Amém. 1 Samuel 28, vamos ler do verso 3. Até o verso 19. Diz assim a palavra: Samuel já havia morrido há algum tempo, e todos os israelitas tinham pranteado muito a morte dele, e o haviam sepultado na cidade de Ramá, sua cidade natal. Saul havia executado e expulsado de Israel todos os médiuns e aqueles que consultavam os espíritos. Entre mentes, os filisteus se juntaram e vieram acampar em Sunem, enquanto Saul reunia todos os israelitas e erguia seu acampamento em Gilboa. Assim que Saul observou o acampamento filisteu, sentiu profundo pavor e temeu muito por sua vida e futuro. Buscou depressa consultar o Senhor. Preste atenção aqui no verso 6, que ele está atrelado ao centro da palavra. Ele é um dos versículos dessa palavra. Buscou depressa consultar o Senhor, mas este não lhe deu uma só palavra. Nem por meio de sonhos, nem por Urim, nem mesmo mediante os profetas. Desesperado, Saul ordenou aos seus serviçais: procurai uma mulher que seja médium, a fim de que eu lhe fale da minha aflição e a consulte. E prontamente os servos lhe informaram: há uma necromante em Endor. Então Saul se disfarçou, vestindo roupas diferentes. E ao cair da noite, foi com 2 dos seus servos falar com a tal vidente, e lhe disse: rogo-te que me reveles o futuro, invocando para mim quem eu lhe nomear. A mulher, porém, replicou: tu bem sabes o que fez Saul, como exterminou da terra os médios e adivinhos. Por que armas uma cilada para que eu seja morta? Então Saul jurou-lhe pelo nome do Senhor, declarando: tão certo como o Senhor vive,
nenhum mal te sucederá por causa desta tua atitude para comigo. Questionou-lhe a mulher: pois bem, a quem desejas que eu faça subir? E ele rogou-lhe: faz-me subir Samuel. Assim que a mulher viu Samuel, exclamou em alta voz e indagou a Saul: por que me enganaste? Tu és Saul. Em seguida o rei a acalmou, afirmando: não temas, revela-me o que está vendo. Então a mulher explicou-lhe: observo um ser divino que sobe da terra. Então Saul quis saber mais e lhe indagou: qual a aparência dele? Ao que a mulher prontamente replicou: é como um homem idoso vestindo um manto e está subindo. Só pode subir o que vem de baixo, irmão. Então Saul deduziu. Como essa palavra está aí na sua Bíblia? Como é que está aí? Fala aí para mim. Está na Bíblia de vocês, está deduziu também? Ou está entendeu? Então, Saul deduziu que era Samuel. Ajoelhou-se e prostrou-se com o rosto no chão. Samuel disse a Saul: por que me perturbaste, fazendo-me subir? Saul explicou-lhe: estou profundamente angustiado, porquanto os filisteus pelejam contra mim. E Deus se afastou da minha pessoa e não me responde mais, nem por meio dos profetas, nem por sonhos. Por esse motivo te chamei, para que me orientes no que devo fazer. Saul buscando conselho com os mortos. Então Samuel disse: por que me indagas sobre isso? Se o Senhor se afastou de ti e se tornou teu inimigo. O Senhor te fez como havia revelado por meu intermédio. Veja, não era nada novo. O que o suposto Samuel, que nós vamos ver que não era Samuel, o que o suposto Samuel vai dizer a Saul, Saul já tinha conhecimento. O Senhor te fez como havia revelado, ou seja, você já sabia. Pois o Senhor rasgou o reino da tua mão e o entregou a Davi, teu próximo. O Senhor te fez isso hoje, pois não obedeceste a sua palavra e não executaste as suas ordens de juízo e grande ira sobre os amalequitas. E, portanto, o Senhor entregará a ti e todo o povo de Israel na mão dos filisteus. E amanhã, tu e teus filhos estareis comigo. E o Senhor entregará todo o exército de Israel ao domínio dos filisteus. Posso ouvir um amém? Amém. Vou te dar o tema para essa palavra e ele é: reconecte-se à voz de Deus. Amado, quando você perde a conexão com a voz de Deus, você vai passar também a perceber e a entender as coisas de forma errada. O conectar-se com Deus é aquilo que vai dar segurança para você perceber as coisas, discernir as coisas e entender as coisas. Ouvir a voz de Deus é a coisa mais importante que você tem que se preocupar, ou que você pode se preocupar. E quando você perde essa capacidade de ouvir a Deus, você então estará suscetível a algumas coisas. A sua percepção vai ser prejudicada, o que você vai deduzir vai estar prejudicado, o seu discernimento vai estar prejudicado, e nós vemos tudo isso aqui com Samuel. Amém ou não? E há, querido, uma enorme possibilidade de quando nós perdemos a sintonia com a voz de Deus, há uma enorme possibilidade de nós chamarmos de Deus aquilo que não é Deus. Tem um monte de gente por aí falando: Deus me disse, Deus falou, Deus isso, Deus aquilo. Mas na verdade não é Deus que está falando. Eles estão chamando de Deus aquilo que Deus não está. Veja, aqui sobe supostamente um espírito que representava Samuel, mas não era Samuel. E porque Saul já havia perdido a conexão com a voz de Deus, ele não tinha o discernimento para entender que aquele que subiu diante dele não era Samuel. Vocês estão pegando o que eu estou falando?
O que o texto aqui faz parecer é que de fato se tratava de Samuel, que subiu do mundo dos mortos para falar com Saul. Mas o que Saul viu e ouviu foi um espírito familiar que se passava por Samuel. Eu não vou entrar aqui no tema em si para falar sobre isso, porque isso aqui vai me levar a outros pontos. Mas existem espíritos chamados de espíritos familiares, que nada mais são do que demônios que se personificam na aparência de um familiar seu que viveu e morreu e aparece para o indivíduo, se passando por aquele indivíduo. E esse espírito, ele revela coisas. Isso acontece, um monte de gente tem contato assim. Se você for centro espírita, terreiro de Umbanda e os cambau a quatro, você vai ver um monte de gente recebendo visitação de supostamente entes queridos que faleceram e que apareceram para eles e que eles estão sendo enganados, acreditando que de fato é o fulano que morreu. Aqui o caso que aconteceu é o mesmo caso. Está saindo som aí? Está saindo som aí? Tá? Foi isso aqui que aconteceu com Samuel, com Saul. O ser que sobe do abismo não era Samuel. E aqui eu consigo mostrar para você, mas eu não vou entrar nesse detalhe, porque vai me levar muito tempo. Eu consigo mostrar para você através de uma única coisa que o suposto Espírito fala aqui para Saul. Porque o Espírito aqui diz assim que Saul naquele dia estaria com Samuel. Mentira. Saul morreu em desobediência, foi para o inferno, querido. Samuel não estava no inferno. E o Espírito aqui diz assim, ó, hoje mesmo você vai estar comigo onde eu estou. Samuel estava no seio de Abraão. Saul não ia para lá. Ali era um espírito enganando Saul. Por quê? Porque Saul perdeu a conexão com a voz de Deus. E quando você perde a conexão com a voz de Deus, você fica suscetível a ser enganado por espíritos mentirosos. Você está entendendo isso? Veja, naquele período, a prática da necromancia, que era a consulta aos mortos, a espíritos, né, para revelar o futuro, era algo muito comum no meio do povo pagão. E Saul sabia disso, tanto é que foi Saul que expulsou os necromantes do meio do povo de Israel. Mas quando Saul fez isso, era enquanto Saul estava conectado com Deus. Porque você vê que quando Saul é rejeitado e no momento que ele precisou, aquelas mesmas pessoas que ele expulsou, ele vai atrás delas. Porque quando você perde a referência que é a voz de Deus, você vai atrás de engano. Aqui é o caso de Saul. E veja, o próprio Saul diz no texto, no verso 6, que Deus não falava mais com ele. Nem por profeta, nem por sonho, nem por urim, nem por nada. Se Deus não falava mais com ele, Deus ia falar com ele agora? Deus não queria responder Saul, irmão. Saul havia sido rejeitado. Saul havia perdido a conexão com Deus. E o que Saul faz? No seu desespero, então, ele recorre a uma mulher que consultava espíritos mortos. Porque, irmão, não ser orientado mais por uma palavra, não ter uma direção procedente da boca de Deus, fez Saul, em seu desespero, recorrer a uma fonte baixa. Se você notar, você vai ver que o espírito que veio falar com ele não veio de cima, veio de baixo. Veio do mundo dos mortos, veio das profundezas, das catatumbas do inferno. Se você, querido, é alguém que se desconectou da voz de Deus, você muito provavelmente vai se pegar em muitos momentos da sua vida em desespero, porque é isso que acontece com quem se desconecta com a voz de Deus, vai viver em desespero. Você conhece alguém desesperado? Pessoas desesperadas? Olha para mim, se você é alguém desesperado, muito provavelmente você está ligado a outras fontes. Muito provavelmente você está ouvindo outras vozes. Eu conheço gente que é desesperada, cai um prato ali, acaba o mundo. Cai uma gota d'água, é uma tempestade. Gente desesperada. Você conhece alguém assim? Gente desesperada é gente que está conectada a outra fonte. É gente que não está ouvindo a voz de Deus, porque a voz de Deus é paz.
A voz de Deus acalma a tempestade. A voz de Deus não atribula você, a voz de Deus descansa você. A voz de Deus não desespera você, a voz de Deus te dá um norte. Ela te dá uma orientação. Eu posso ouvir um amém? Amém. E aqui, em seu desespero, Saul acaba recorrendo a lugares que supostamente ele encontraria resposta. Saul, irmão, não foi até uma necromante se ele não acreditasse que ele poderia encontrar a resposta nela. Quando você está desconectado com a frequência de Deus, para ouvir Deus, você vai começar a buscar resposta em outros lugares, porque você vai começar a acreditar que você vai ser respondido se você for procurar resposta em outros lugares, e não vai. Nem essa necromante, nem esse espírito que subiu do abismo, tinha a resposta que Saul precisava. A voz que ele precisava ouvir, ele rejeitou lá atrás. Ora, espera aí, agora você quer ouvir a voz de Deus, Saul? Quando você precisou ouvir a voz dele lá atrás, você rejeitou? Ele se desconectou das palavras de Deus a ele falada. Querido, mesmo que alguns não entendam e não percebam, escute isso, nós somos abastecidos e movidos por palavras. Os seus pés estão chegando aonde as palavras que você está recebendo estão te conduzindo. Você não sai para fazer nada sem você ter uma orientação, sem você estar sendo instruído por algo. A palavra que habita dentro de você é a palavra que guia você. A palavra que te abastece é a palavra que te conduz. Só que então Saul perde a palavra que o conduzia. E aí ele vai para onde? Buscar uma palavra com quem não tinha palavra para conduzi-lo. E você não está percebendo, irmão, que você está sendo movido e abastecido por palavras. A Bíblia diz o que para nós? Não só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Vamos ver Adão e Eva. Adão e Eva se desconectaram da fonte da palavra de Deus e se conectaram à fonte da palavra do diabo. Olha o que acontece. Saul se desconecta do que Deus havia dito. Então ele vai procurar uma outra fonte para alimentá-lo no seu aperto, no seu desespero, na sua dificuldade. Adão e Eva ouve a palavra da serpente, o diabo ali personificado na serpente, então eles se desconectam da palavra de Deus, se conectam à palavra do diabo, e a consequência, você já sabe o que é, né? Isso significa, querido, que cada um de nós aqui está se movendo e sendo movido por uma fonte. Jesus disse que quando nós recebêssemos o Espírito Santo, ele nos guiaria ao quê? A toda a verdade. Não foi isso que Jesus disse? Vocês seriam guiados a toda verdade. Ser guiado a toda verdade, querido, está atrelado, ligado em você ouvir o Espírito Santo. Ele disse que quando nós recebêssemos o Espírito Santo, do nosso interior faria o quê? Fluiriam. Por que fluiriam rios de águas vivas? Porque dentro de nós haveria uma fonte. Tem uma fonte dentro de você, irmão. A minha pergunta é, que tipo de fonte? Porque você está sendo movida por essa fonte. Diz também a Bíblia, irmão, em 1 Coríntios capítulo 14, verso 10, Paulo disse que há muitas vozes no mundo. Há o quê? Contudo, nenhuma delas é sem significado. Há muitas vozes no mundo, contudo, nenhuma delas é sem significado. Isso quer dizer que aquilo que você ouve tem um objetivo e uma fonte com um propósito. O que você está ouvindo está querendo transmitir algo para você. As palavras que te são liberadas têm um objetivo e têm uma fonte com um propósito. O falar de Deus é uma fonte com um propósito. Ele mesmo vai dizer na sua palavra, em Isaías 55:11, isso aqui. Olha só para você ver. O Senhor diz: assim será a palavra que sai da minha boca.
não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual eu enviei. Vê? A palavra de Deus é uma fonte, e essa fonte tem um objetivo e um propósito. E aqui Deus diz, a palavra que sair da minha boca, ela vai cumprir o seu propósito. O que você está ouvindo, irmão, tem uma fonte que é levar você a cumprir um propósito. Por isso você tem que se atentar a não perder a conexão com a voz de Deus, porque senão você vai passar a receber de outras fontes, a ouvir outras vozes, e isso vai querer levar você para outro propósito. Alguém está me entendendo? Mas não é só a palavra de Deus que tem um propósito, o falar da concorrência também tem. E nesse mundo sempre terá alguém querendo mover você a algum lugar, irmão. Se não bastasse você querer fazer as coisas só que você quer, se não bastasse você querer ser o pastor sobre si mesmo, se apacentar, fazer só o que você quer, você tem o mundo querendo mover você e você tem o diabo querendo mover você. Só que você também tem o Espírito Santo querendo mover você. E é necessidade de darmos máxima atenção à fonte que nós estamos conectados e sendo abastecidos. É disso que depende a nossa vida e o nosso propósito. Irmão, se alguém um dia te perguntar o que você mais precisa na vida, a sua resposta ela tinha que ser rápida e objetiva. Se eu perguntar para você, o que você mais precisa na sua vida? Eu preciso de mais dinheiro, pastor. Eu preciso de paz. Eu preciso sumir. Eu preciso ir para o céu. Sei lá do que eu preciso. Se alguém algum dia te perguntar o que você mais precisa, irmão, você tem que ser rápido e objetivo para responder. Você tem que dizer, eu preciso ouvir a Deus. Eu preciso estar conectado à fonte dele. É disso que nós mais precisamos. Porque é disso que depende a nossa vida. Amém ou não? Se você tem o objetivo, por exemplo, de fazer uma viagem de uma cidade para outra, você tem um carro, e o seu carro só aceita gasolina como combustível, vai adiantar você ir no posto e abastecer álcool ou diesel? Seu carro só roda com gasolina, irmão. Se você colocar qualquer outro tipo de combustível diferente, se a fonte que alimenta seu carro for qualquer outro, sabe o que vai acontecer? Você nem vai chegar no seu destino. Você não vai chegar no seu objetivo, no seu propósito, porque rapidamente, aquela fonte que te alimentou vai comprometer o funcionamento do seu carro. O seu carro só anda com gasolina. Não vai adiantar você colocar álcool. Porque você se alimentou da coisa errada. Você quer cumprir o propósito de Deus? Se desconecta de qualquer outra coisa que não seja Deus. Se desconecta das vozes do mundo. Se desconecta da voz da internet. Se desconecta da voz, sei lá de qual voz você tem que se desconectar. Você sabe qual que você tem que se desconectar. Se você tem o Espírito Santo, ele está falando para você o que está certo e o que está errado na sua vida, irmão. E quando ele mostra alguma coisa que não está certa, ele sabe que aquilo está sendo alimentado por uma fonte estranha, por algo que não veio dele. Entenda, querido, que a vida do homem não depende do que ele tem, mas do que ele ouve. Aonde está a dependência da sua vida? Do que você possui? Não, a dependência da sua vida está naquilo que você ouve. O que você ouve é mais importante do que o que você tem. Porque o que você ouve abastece você para a sua jornada. Vamos repetir isso? O que eu ouço me abastece para a minha jornada. Jesus, ele vai dizer em Lucas 12, 15, que a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ele possui. Por isso, o mais importante primariamente não é a conquista de coisas, é se conectar com a voz de Deus. O que é mais importante para você? Agora mesmo eu sei que alguns têm muitas coisas mais importantes do que ouvir a voz de Deus. Agora mesmo eu sei que em muitos lugares, a voz de Deus não é o que importa.
Para alguns, conquistar coisas, obter coisas é o mais importante, mas a sua vida não depende disso, não depende do que você tem, depende do que você está ouvindo, quem está alimentando você, irmão. Do que adianta ter tudo aos seus pés e a sua alma ser corrompida? Eu pergunto, por que alguém perde a sua alma? Eu vou te dizer, porque ou não encontrou o caminho, ou se desviou dele. E por que isso acontece? Em ambos os casos, porque não se ouviu a voz ou se desconectou dela. Escute, olha para mim. Ninguém chega a se perder. Qualquer pessoa que se perde, só há duas razões. Ou nunca encontrou o caminho, porque quem encontra o caminho é achado, é encontrado. Quem encontrou o caminho aqui? Eu estou duvidando se você encontrou, irmão. De verdade. Quando alguém encontra o caminho, ele encontrou a vida, ele encontrou a razão pela qual existir e pela qual andar. E alguém só perde a sua alma quando não encontra o caminho ou quando se desvia do caminho. Você entende isso? O problema de Saul, olha isso aqui, irmão. Saul representa muitos de nós, e é duro isso aqui. Saul representa muitos dentro das igrejas. Isso aqui é triste, porque o problema de Saul não foi não ouvir a palavra de Deus. Ele ouviu a palavra procedente de Deus. O problema de Saul foi se desconectar da voz de Deus. Aqui o problema de Saul. Deixa eu contar algo para vocês, eu já contei isso, vou contar de novo, porque exemplifica um pouco do que eu estou falando aqui. Alguns anos atrás, eu não me lembro o tempo ao certo, eu lembro que eu tive um sonho. E no meu sonho eu vi uma pessoa, preste atenção, olha para mim. E essa pessoa, ela estava diante de um trono, e nesse trono havia um ser de trevas e de grande autoridade assentado sobre ele. E ao lado desse ser, dos dois lados, havia outros seres espirituais do mal. E esse cara, ele estava virado assim de frente para esse trono, assim como eu estou com você, e eu estava de lado assim, vendo esse cara. E ao lado desse cara havia um outro ser que segurava ele. E era dado para esse cara um vespão, um inseto, uma vespa. E esse inseto era colocado na boca desse cara. De repente, a carne do corpo dele começava a se desfazer, a se encher de buracos, a se corromper. E o que me chamava a atenção nesse sonho era que eu sabia que aquele cara que estava sendo condenado era alguém que um dia tinha conhecido a verdade. Era alguém que um dia tinha ouvido a palavra. Eu sabia que aquela pessoa que estava diante de mim tinha tido conhecimento de Deus. Então, irmão, logo depois daquilo que a carne dele se corrompe, esse ser que o segurava, o arrastava para um lugar de densas trevas. As trevas eram tão densas, irmão, parecia água. E à medida em que eles andavam, eu ia andando junto e eu sentia, aquelas densas trevas batiam assim, mais ou menos nessa altura aqui assim do corpo, um pouco acima da cintura. E era tão denso que eu sentia. Então, de repente, ele parava diante de uma cela e vinha um outro espírito muito grande e esse homem era lançado nas prisões do inferno. E eu lembro que eu entrava nessas prisões do inferno e eu começava a observar celas e os lugares, assim, as paredes, era um aspecto horrível, feio, e eu sabia que aquele cara um dia tinha conhecido a verdade e estava terminando no inferno. Por isso, nunca acredite em quem te diz que uma vez salvo, sempre salvo. Nunca acredite nisso, porque se alguém se desviar do seu caminho, o Senhor diz na sua palavra, se o justo se desviar da sua justiça e começar a cometer atos injustos, a se perverter, a viver como ímpio, a sua justiça não será lembrada e ele perecerá no seu pecado. A Bíblia diz isso, irmão. E ela diz que se o ímpio se converter da sua impiedade, começar a praticar o mal, as suas obras ímpias não serão levadas em consideração e ele será salvo.
Por que eu estou te contando isso? Porque Saul, um dia, foi alvo da palavra de Deus, assim como eu e você estamos sendo. Só que Saul não guardou a palavra de Deus, não guardou a voz de Deus, se desconectou da voz de Deus, se desviou, se perdeu. O que eu quero dizer, querido, é que quanto mais alguém se enche do que ouve, mais esse alguém poderá ser conduzido pelas palavras que o abasteceu, seja para produzir o bem ou seja para produzir o mal. Quanto mais você for alimentado por uma fonte, mais essa fonte vai jorrar de você. Irmão, você está jorrando alguma coisa, porque tem uma fonte alimentando você. E quanto mais você se encher da fonte que provém de Deus, do Espírito de Deus, mais você vai jorrar dele, mais bem você vai produzir. Se não, querido, mais mal você vai produzir. Veja, Jeremias 15, 16, diz assim, olha o que Jeremias disse: quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Olha isso aqui. Elas são a minha alegria e o meu júbilo. Quando as suas palavras foram encontradas, eu as comi. Eu posso te dar uma palavra, querido? Acredite no que eu te digo, o seu alimento tem sido as palavras que você tem encontrado. É isso que você está comendo. Se você só come porcaria, se o seu alimento é só porcaria, se o seu alimento é só o que não importa, o que não deve, não espere ter outra coisa que não seja porcaria conduzindo você, sendo gerado na sua vida. Aqui no caso do profeta, ele diz que ele encontrou as palavras de Deus e comeu as palavras de Deus, e diz aqui que algo foi gerado nele, alegria, júbilo. Porque é isso que Deus tem quando Ele fala com você. Ele quer te animar, irmão. Ele quer te alegrar, Ele quer te dar ajuda. Não é deixar você com essa cara de morto aí não, com essa frieza aí não, com essa indiferença não. O que Deus está falando é a voz que te conecta, que te levanta, que te impulsiona, não que te faz desistir, irmão. Quais palavras estão te abastecendo? Por isso não é difícil de entender, porque tantos crentes estão amargurados e infelizes. É só olhar para aquilo que eles estão se alimentando. E escute, não é só comida estragada que faz mal, irmão. Comer coisas boas em excesso também vai fazer mal. Preste atenção ao que eu vou te ensinar aqui agora. Eu vou repetir isso aqui, irmão, porque eu vou me ater um pouco ao que eu vou dizer aqui agora. Você acha que só comer coisas estragadas vão te fazer mal? A Bíblia nos ensina que até o lícito pode te fazer mal. Nós achamos que é apenas o ilícito que faz mal. O que é o ilícito? É o que não deveríamos fazer, é o pecado, são as coisas erradas. Ilícito é o que não é permitido, ilícito é aquilo que é permitido. Todas as vezes que eu falar sobre ser ilícito ou lícito, eu estou falando do que é permitido e do que não é permitido. E nós temos a ideia, olha para mim, não perde o que eu vou dizer. Nós temos a ideia que aquilo que nos faz mal é apenas aquilo que é ilícito. Nós estamos enganados, porque tem muitas coisas lícitas que nós estamos fazendo que está nos roubando a voz de Deus, que está nos desconectando com a voz de Deus, coisas que você diz que não tem problema, coisas que você acha que você pode continuar fazendo, que está tudo legal, mas isso vai te comprometer. Até o que é lícito pode fazer mal, irmão. Você acha que se você comer coisas boas em excesso vai te fazer bem? Não vai, e eu vou mostrar isso para você dentro da palavra. Alguns estão se desconectando da voz de Deus, porque estão se entupindo de lixo, ao passo que outros também estão sendo afetados pelo excesso daquilo que é permitido eles fazerem. Esses são aqueles que trocam a voz de Deus por aquilo que aparentemente não faz mal, mas que em algum momento os afetará. Paulo vai falar em 1 Coríntios, no capítulo 10, verso 23 e 24, já eu vou para esse texto. Só que antes de chegar nesse texto, eu quero te ensinar algo. Olha aqui para mim. Eu quero te ensinar algo para te mostrar
que até mesmo o que é permitido pode fazer mal no que diz respeito a comprometer ouvirmos a Deus. Eu vou te dar alguns exemplos aqui. Preste atenção no que eu vou te dizer. Nós temos uma tendência de minimizar o que Deus não minimiza e maximizar o que Deus não maximiza. De diminuir o que Deus não diminui e de aumentar o que Deus não aumenta. Escute, preste atenção. Eu vou te explicar. Eu não vou sair daquilo que eu estou falando. Eu apenas vou citar uma passagem bíblica. Vai parecer que não tem nada a ver com aquilo que eu estou falando até agora. Mas eu quero mostrar para você que nós estamos dando importância demais para aquilo que Deus não dá importância, e estamos desmerecendo aquilo que Deus dá importância. Nós estamos diminuindo o que Deus não diminui, estamos aumentando o que Deus não aumenta. Não pode ser assim. Eu vou citar um versículo aqui agora que parece que não tem nada a ver, mas eu vou fazer a conexão para você entender. Paulo vai falar lá para Timóteo, em 1 Timóteo, no capítulo 4, verso 8, isso aqui. Paulo vai dizer assim, que o exercício físico para pouco é proveitoso. Você vai me perguntar assim, pastor, o que isso tem a ver com a palavra? Eu quero mostrar para você que nós estamos minimizando o que Deus não está minimizando. Estamos aumentando o que Deus não está aumentando. Veja, quando Paulo diz assim, o exercício físico é para pouco proveitoso, Paulo não está falando que não tem proveito algum. Nós temos que entender o que Paulo está falando. Quando Paulo vai dizer assim, o exercício físico é pouco proveitoso, ele está falando algo, ele está comparando algo em relação à piedade. Quando você fala de exercício físico e piedade, o exercício físico ele é de pouco proveito mesmo. Porque Paulo vai dizer que a piedade, ela serve tanto para essa vida, quanto para a pós-vida. Só que o exercício físico vai servir só para essa vida. Só que o que a gente faz? A gente minimiza, porque ele diz que tem pouco proveito e a gente vive relaxadamente. A gente não se exercita, a gente não se preocupa com o cuidado com o nosso corpo. E Deus não quer ver você relaxado. Deus não quer ver você descuidado. Mas a gente minimiza algo, o que Deus não está minimizando. Agora, querido, veja, o mesmo princípio, ele funciona quando a Bíblia diz assim, que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Preste atenção, eu disse que eu ia conectar o que Paulo disse para Timóteo com o que Paulo disse em 1 Coríntios. Esse mesmo princípio vai se aplicar àquilo que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém e me edifica. Nesse caso, a gente maximiza apenas o tudo me é lícito. A gente pega esse versículo, tudo me é lícito, então vou fazer tudo. Posso fazer tudo, não há restrições. Isso aqui não tem problema eu fazer isso aqui. Não tem tempo eu gastar tantas horas que isso aqui. Irmão, não tem problema você gastar tantas horas que isso aqui, contanto que você gaste mais tempo com a presença de Deus do que com isso, aí não tem problema. Mas se você gasta mais tempo com isso do que com Deus, então isso vai te comprometer. Isso vai comprometer a voz de Deus na sua vida. Você está entendendo o que eu estou dizendo? E aí a gente maximiza. Não, tudo me é lícito, não tem problema, eu posso fazer tudo. Eu posso viver uma vida de regalias, de diversões, de divertimentos, sem me importar com que nada. Ou sem me importar com que aquilo me afete, ou eu afete alguém. Viver, querido, apenas na base do que tudo te é lícito, vai afetar você e vai afetar as pessoas. Porque nem tudo que você faz está fazendo bem para você. Nem tudo aquilo que você se entrega porque te é lícito, está levando você para Deus. Aquilo que é ilícito, nós sabemos que devemos ficar longe. Se eu falar para você, isso aqui é pecado, você vai fazer? Por quê? É ilícito. Você sabe que você não deve fazer. Agora, se eu falar para você, olha, que bonito isso aqui, né? Que legal. E você se entregar em prol disso aqui, você também vai se comprometer. Porque você acha que você pode fazer. Mas até mesmo o que é lícito, se você não tiver cuidado, vai comprometer você. E vai comprometer a voz de Deus na sua vida. Você está entendendo? Diga amém. Só que nós não temos cuidado com aquilo que nos é permitido fazer. Porque, para mim, se algo é permitido, eu vou fazer. E não nos importamos
em medir as consequências. Eu não quero tirar o que Paulo disse, 1 Coríntios 10, 23 e 24 do contexto, mas se você ler lá o contexto, você vai ver que Paulo está falando assim, ó, se você come carne, você sabe que o comer carne atrapalha o seu irmão, fere o seu irmão, para de comer carne. Comer carne é ilícito, irmão? Comer carne é ilícito? É errado você comer carne? Oh, quem gosta de uma carninha aqui, de uma picanha? Vota no Lula que você come picanha. Quem está comendo picanha aqui? Quem está comendo bife de granja aqui? Bife de granja é ovo frito. Escuta, olha para mim. Comer carne não é ilícito, irmão, é algo lícito, mas Paulo diz, se o seu irmão tropeça porque ele vê você fazendo carne, então aquilo que é lícito para você, se torna um problema para você e para o seu irmão. Então nem tudo que você pode fazer está gerando bem para você, você está entendendo? Nem tudo que você pode fazer vai gerar o bem para os outros, você está entendendo? Tudo te é lícito, mas nem tudo te convém, tudo te é lícito, mas nem tudo te edifica. Vou te dar um exemplo simples. Comer é bom, sim ou não? Mas comer mais do que se deve, apenas para satisfação da carne, é gula e pecado. Irmão, tem coisa melhor do que comer, dormir, viajar, gastar dinheiro, tem coisa melhor do que isso aí? É lícito, sim ou não? Deus tem isso tudo para nós, ou não tem? Me ajuda, irmão. Agora, comer, depois de estar satisfeito, mais do que se deve para a satisfação da carne, é gula, é pecado. Então você ultrapassa o que é lícito e você cai no pecado. Você cai no erro. Está vendo que até aquilo que é lícito pode te levar a tropeçar? Quando Paulo diz que tudo é permitido, Paulo põe uma ressalva. Veja, nós pegamos, posso tudo e a gente aumenta isso. Então a gente faz tudo que a gente quer e não se importa com a consequência. Só que Paulo põe uma ressalva no tudo é permitido. Ele diz assim, mas nem tudo me convém. Olha isso aqui. E é aqui que nós não nos atentamos, porque ao dizer que não convém, não podemos diminuir isso. A gente maximiza o tudo me é permitido e minimiza nem tudo me convém. E se não convém, significa que isso terá algum tipo de consequência se eu fizer, mesmo sendo permitido. Quando Paulo diz, você pode, mas você não deve, o que Paulo está dizendo é que você não deve, porque se você fizer, mesmo sendo permitido, vai gerar o mal. Você vai ter consequência. Não estranhe, querido, o que eu vou te dizer agora. Mas não é somente o ilícito que está nos roubando da voz de Deus. O lícito também está fazendo isso, porque não estamos nos atentando ao não convém. Vamos lá. Eu posso fazer tal coisa, mas eu não vou fazer porque pode afetar minha conexão com a voz de Deus. Eu posso fazer, mas eu não vou fazer porque isso não vai produzir edificação. Eu posso fazer, mas eu não vou fazer porque isso vai me distrair. E quanto mais distraído eu tiver, menos eu percebo Deus falar. Eu posso, mas eu não vou. É lícito, mas eu não vou. Por exemplo, fazer coisas lícitas, permitidas fora do ambiente da igreja é errado, irmão? Você viver a sua vida fora da igreja é errado? Você viver a sua vida com coisas permitidas fora da igreja é errado? Eu não estou fazendo uma pergunta difícil. Depende. Por que depende, pastor? Depende, porque se o que você está fazendo fora do ambiente não te permite se envolver com a igreja, sim. Se a sua vida fora da igreja é uma vida que você só vive para si mesmo, mas não contribui com a igreja, então a sua vida, que é lícita você viver, você está vivendo ela do jeito errado. Porque escute o que eu vou te dizer. Quando eu falo de igreja, irmão, não estou chamando desse lugar físico aqui, não. Igreja é o ambiente onde nós nos reunimos para servir uns aos outros. Isso é igreja. Amém? Se você está vivendo uma vida, mesmo essa vida te sendo dada para você viver, Deus te deu a permissão para você viver essa vida. Deus colocou você aqui e falou, é lícito você viver. Só que como você vive a vida é o problema. Porque se você vive uma vida sendo cristão e os seus irmãos não recebem nada de você, você está vivendo uma vida errada.
você não contribui com seus irmãos, você está vivendo uma vida errada. Se nós vivemos para o mundo, mas não vivemos para os nossos irmãos, nós estamos fazendo algo lícito, que é viver de maneira errada. A Bíblia diz, querido, que nós devemos fazer o bem a todos. Lá em Gálatas 6,10, mas escute isso aqui. A Bíblia diz, faça o bem a todos, mas primeiramente aos da família da fé. Você pode viver a sua vida, que é lícita você viver, mas se você vive e você não faz o bem aos da família da fé, você está vivendo errado. Se esse irmão que está do seu lado não desfruta de coisas boas de Deus na sua vida, você está vivendo só para si mesmo. Nós temos que promover o bem uns aos outros. Posso ouvir um amém? Amém. Só que para nós fazermos o bem para os nossos irmãos, nós precisamos estar envolvidos no mesmo ambiente onde eles estão. Ou você acha que Deus está mais preocupado com o seu bem-estar social do que com a edificação de um povo? Irmão, Deus, Ele tem preocupações com você, mas Ele está mais interessado em edificar um povo. Só que quando a gente para de ouvir a voz de Deus, a gente se desconecta da voz dEle, a gente vai viver só para nós mesmos. E a vida que antes era lícita vivermos, vivemos ela do jeito errado. E Paulo disse, a vida que agora eu vivo, não vivo em mim mesmo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Se Deus está interessado na edificação de um povo, significa que nem tudo que me é permitido fazer, irá cooperar para a construção de pessoas. É sobre isso que Paulo está falando em 1 Coríntios 10, 23 e 24. No verso 23, Paulo diz, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, tudo me é permitido, mas nem tudo edifica. Mas no verso 24, Paulo diz, ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Agora ouça isso aqui. O permitido se torna errado quando você pensa apenas em si mesmo e não no outro. Você é livre para quê, irmão? Deus te deu liberdade para quê? Para viver só para si mesmo. Deus te deu liberdade para você viver em prol de pessoas, em prol do seu irmão. Você está entendendo isso? Quando a voz que você ouve não é a voz de Deus, quando a fonte que te alimenta não provém de Deus, você e o seu irmão vão sofrer consequências. Quando eu falo de ter uma vida social, Deus não é contra isso. Não é errado termos um bem-estar social, mas é errado quando você só vive para isso. Então você faz daquilo que é permitido só o que você quer. E fazer só o que você quer vai afetar você e vai afetar pessoas. Porque fazer só o que você quer vai comprometer a sua conexão com Deus, vai comprometer a sua capacidade de ouvir Deus falar. Por que que as pessoas estão se desconectando da voz de Deus? Porque elas estão fazendo só o que querem, elas estão vivendo apenas para si mesmas. E viver só para si mesmo vai te comprometer e vai comprometer outras pessoas, porque quando você fizer certas coisas, você vai machucar pessoas, quando você deveria curá-las, quando você deveria edificá-las. Você está entendendo? Amém. O não convém, irmão, estou indo para o final. O não convém não é para te proibir, mas é para te proteger e produzir edificação coletiva. Quando Deus diz para você, você pode, mas não convém, o que Deus está querendo fazer? Ele está querendo te proteger, irmão. Amém. E através de você te edificar e você edificar outras pessoas. E do que eu vou ser protegido, pastor? Se isso aqui me é permitido, não me convém, e Deus disse que não convém eu fazer, do que eu vou ser protegido? Você vai ser protegido e guardado para você continuar ouvindo a voz de Deus, para você continuar ouvindo Deus falar. Porque tudo que o diabo quer, irmão, é roubar a voz de Deus de você. Tudo que ele quer é causar uma interferência na comunicação que você tem com ele. Você está aqui agora mesmo me ouvindo, mas você está desconectado. Sua cabeça está lá no mundo da lua, irmão. Seus pensamentos estão em outro lugar, você perdeu a voz, você está em outra frequência. Eu sei pela sua cara, irmão. Eu sei pela sua reação. E não se engane, querido. Há muitas coisas nessa vida
que você não julga fazer mal algum, mas que irão comprometer a sua conexão com Deus. Saul não julgou que oferecer sacrifício a Deus faria mal para ele, mas fez. Eva não julgou que comer do fruto da árvore fazia mal para ela, mas fez. Saul, assim como eu e você, ouviu palavras procedentes de Deus, mas não se atentou para guardar a voz dele. É o que você está fazendo aqui agora, ouvindo palavras que procedem da boca de Deus, mas você está se atentando para guardar a voz dele, que foi o que aconteceu com Saul. Saul passou a ouvir outras vozes, outras frequências, e se corrompeu. Não é à toa, irmão, vamos lá, estou indo para o final, não é à toa que a Bíblia chama a nossa atenção para aquilo que estamos ouvindo, para o ouvir. Hebreus 3:7 e Hebreus 4:7 vai dizer: hoje, se ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Lá em Deuteronômio 28, verso 1 e 2, Deus vai dizer para o seu povo: se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor teu Deus. E no verso 2 ele vai dizer: se vocês ouvirem a voz do Senhor seu Deus. Jesus vai dizer em João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Nesses dias eu tenho me perguntado quem é a ovelha e quem não é. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz. Você está vendo, você está entendendo? Deus dá importância para o ouvir, e nós não estamos dando importância para o ouvir. Pessoas podem se dirigir a lugares onde a palavra de Deus é transmitida, mas se elas não buscarem se atentar à sua voz, permanecerão desorientados. Irmão, não é só você não, em todas as igrejas isso acontece. As pessoas vão para a igreja, ouvem uma boa palavra, mas continuam desorientadas. Por quê? Porque estão desconectadas com a frequência de Deus. Você está entendendo, irmão? Eu não sei. Uma pessoa que nunca sabe o que fazer da vida, ela não sabe o que é a voz de Deus. É normal, querido. Você acha que eu não fico desorientado às vezes? Você acha que às vezes eu não sei como fazer algo? Eu sou assim também como você. Tem horas que eu não sei o que fazer. Mas alguém que nunca sabe o que fazer, está revelando que ou nunca ouviu a voz de Deus, ou perdeu a conexão com ele. O Wi-Fi caiu. Acabou a bateria. Parece maluquice que eu vou te dizer, mas é verdade. Escute isso aqui, você vai achar que é um exagero, porque isso aqui representa a saúde também. Escute, irmão, há pessoas dentro de igrejas, mas que buscam orientação na concorrência. Você vai achar estranho. Há quem se descrente e se envolve com horóscopo, com tarô, leitura de carta. Há quem se descrente, mas se envolve com leitura de mãos. Foi o que Saul fez, gente. Saul pertencia ao povo do Senhor, mas foi consultar uma médium. Tem gente dentro de igreja fazendo isso. Acredita em horóscopo. É orientado por horóscopo, por tarô, vai jogar carta. Vai logo para o time da concorrência, infeliz. Tem gente dentro das igrejas, irmão, escute, isso é sério. Ouvindo a palavra de Deus, mas se apegando a objetos místicos, recorrendo à numerologia mística. Eles aprendem sempre, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Paulo vai falar para Timóteo, em 2 Timóteo, no capítulo 3, verso 7, de pessoas que aprendem sempre, mas nunca chegam ao pleno conhecimento da verdade. Não chegam ao conhecimento da verdade. Quem são essas pessoas que aprendem sempre? Muitas delas estão dentro da igreja, ouvindo sempre uma palavra que procede de Deus, mas nunca conhecem o que precisam. Eu vou contar um negócio aqui, e vou terminar, é sério. Alguns aqui, só os antigão que vão lembrar. Algo que eu passei. Desculpa, minha garganta está bem. No início desse ministério, escute o que eu vou te contar. No início desse ministério, eu tive que lidar com 2 rapazes. E esses 2 rapazes, desde quando chegou no início do ministério, eles se demonstraram muito confusos. Eram 2 jovens confusos. Eles não estão aqui mais não, fica tranquilo, não estou falando de ninguém que está aqui não.
Pensa em dois rapazes que eram conduzidos por qualquer vento de doutrina. Irmão, eles chegaram perdidos e saíram perdidos. E, irmão, acredite, eu dediquei tempo para ensinar e para orar com eles. E não foi uma vez só não. Gastava horas na sala de casa, conversando, ensinando e orando. E não foi uma vez só não, irmão. Várias vezes. Eles davam ouvidos a tudo que eles ouviam. Todo tipo de fonte, todo tipo de palavra movia eles. A Bíblia vai falar de pessoas que são movidas por vários ventos de doutrina, porque são pessoas que nunca se firmam na palavra de Deus e não se conectam com a voz de Deus. Sabe o que aconteceu com esses dois jovens? Um deles se envolveu com espiritismo e coisas do tipo, macumbaria, e o outro se envolveu com um falso profeta chamado Cacua Filipe. Não vai pesquisar não vai nem perder seu tempo. Se um dia você ouvir falar no nome desse filho de Satanás, passa longe. Os dois continuam perdidos. Os dois continuam perdidos. Mas um dia eles tiveram a oportunidade de ter-me do lado deles para aconselhá-los, para ensinar a palavra, para orar por eles. Mas nunca se firmaram na verdade de Deus. Aprenderam, mas nunca conheceram a verdade. Seguiram outro vento de doutrina. Caçaram outros lugares. Irmão, quem não ouve a voz de Deus ou para de ouvir a sua voz, ventos de doutrina estão aí para arrastá-lo. Eu lembrei do outro fato aqui, só minha esposa e algumas outras pessoas que conhecem, não vou nem citar o nome, mas uma pessoa que a gente conhece de outro estado, que era do meio evangélico, até exercia a função de pastora, irmão, foi para uma outra religião que virou os cambau a quatro, irmão. Assim, o negócio é reconhecível. Quando a gente olha para essa pessoa, a gente custa acreditar que ela foi para esse caminho. Seguiu outro vento de doutrina, se desconectou da voz de Deus e foi para uma outra voz. Agora ela adora Maria, irmão. Venera Maria. Faz o sacramento da igreja católica, os cambau a quatro. Alguém que, para minha vergonha, já ministrou aqui. O que aconteceu? Houve uma desconexão, irmão, perdeu o sinal com Deus, começou a ouvir, sabe, espíritos enganadores. A Bíblia fala de espíritos enganadores. Agora veja, se Deus não falava mais com Saul por meio de profeta, enquanto Samuel estava, por meio do profeta, enquanto Samuel estava vivo, por que Deus falaria com Saul por meio de Samuel depois que o profeta estava morto? O texto é bem claro dizer que Deus não falava mais com Saul. Por que Deus então ia falar agora com Saul por meio de um espírito? Deus não queria falar com Saul. Muita gente está à mercê do engano, porque não ouve ou parou de ouvir a voz de Deus. Saul deduziu que era alguém de Deus subindo para falar com ele, mas era alguém do inferno. Que Deus te dê discernimento para você entender quem é a voz que fala contigo. Quais são as palavras que você tem ouvido e tem recebido, querido? Amém ou não? Amém. Nenhum de nós gosta de ser enganado, ou gosta? Não. Mas o que nós estamos fazendo a esse respeito? Irmão, pensa, você quer me ver bravo? Se você quiser me ver bravo é quando alguém me engana e eu descubro que eu fui enganado. Aí eu fico puto da vida. A questão é, o que eu estou fazendo a esse respeito? Você não gosta de ser enganado, mas o que você vai fazer para parar de ser enganado? Porque tem espíritos malignos nos enganando e nós não estamos preocupados com isso. Você está se permitindo ser conduzido para vários lugares, várias direções, a viver do seu jeito, a se entregar aos seus prazeres, e você não está preocupado com isso. Agora eu termino mesmo, vou contar uma experiência do Dave Robertson, e eu terminei com isso. Contar uma experiência do Dave Robertson. Quem conhece o Dave? Já ouviu falar dele? Dave Robertson fez alguns períodos de jejum. Minha esposa já ouviu essa história. O pastor Alan Taylor, que é discípulo dele, conta essa história. O pastor Dave Robertson fez alguns períodos de jejum de 40 dias. E num desses períodos de jejum, ele conta que todas as vezes que ele ia para o quarto, para estar com Deus, para se entregar ao Senhor,
ele começou a ouvir um coro celestial cantar, como se fosse anjos cantando. No princípio ele ficou maravilhado, para ele aquilo, né? Nossa, Deus está comigo, né? Tipo, imagina você, num período de jejum de 40 dias, e no meio do jejum, você vai para o seu quarto, 20 dias de jejum, você entra para dentro do quarto, veja se isso aqui não ia acontecer. E aí você ouve um coro celestial de anjos cantando. Irmão, você ia sair de lá, você ia contar para todo mundo, ouvir um coral de anjos cantando. Deus está recebendo meu jejum, Deus está falando comigo. E diz ele que isso se repetiu durante os dias, só que aquilo foi gerando um desconforto nele, foi gerando um incômodo nele. Então ele entrava para dentro do quarto, se trancava, e ele começava a ouvir aquele coro celestial cantar, e aquilo começou a subir uma irritação dentro dele. Irmão, o que é de Deus não irrita você não, irmão. Se você está ficando irritado, só tem duas razões: ou é o diabo que está te irritando, ou você está vivendo totalmente errado. Veja, e ele começou a ficar irritado. Aí, ele diz que um incômodo, uma voz veio dentro dele. E aí do nada, ele ouvindo aqueles anjos cantarem, ele vira para os anjos e fala assim: vocês poderiam cantar uma música do Johnny Cash, que é um cantor americano antigo? Diz ele que naquela hora que ele faz aquele pedido, houve um silêncio. E então, os anjos, supostos anjos, começam a cantar a música que ele pediu. Ele vira para os anjos e fala: haha, agora eu sei quem é. Irmão, os anjos de Deus nunca vão cantar músicas mundanas, porque eles só celebram a Deus. Agora veja, anjos caídos, malignos, que se disfarçaram em anjos de luz, cantando louvores para enganar o David Robertson, para fazer ele acreditar que era Deus. Você consegue perceber? E ele diz que o que aconteceria era que no final do jejum, ele sairia de lá, se ele não tivesse entendido que eram anjos malignos fazendo aquilo, ele sairia de lá, ele iria pregar para a igreja, e a igreja ia começar a cultuar anjos, e ia se perder da voz do Espírito Santo, porque ele foi enganado. Então, porque ele foi enganado, ele começou a enganar as pessoas. É o que o diabo está querendo fazer com você, irmão. Roubar a frequência da voz de Deus, para fazer você acreditar em enganos, porque ele sabe que quando você acredita em enganos, você vai conduzir outros a enganos. Você está entendendo o que eu disse, querido? Por isso, dê atenção à voz de Deus, dê valor ao que você está ouvindo, não apenas as palavras, mas se atente ao que você está ouvindo, porque a sua vida não depende de outra coisa que não seja da voz que procede da boca de Deus. Você entendeu essa palavra? Você recebe ela? Fica de pé no seu lugar.